E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. De novo ao meu lado, assumindo já a posição de comandante do negócio. Eu acho que você tem que parar de falar de novo, cara, que não tem opção de você trocar, entendeu? Só o dia que eu cansar, aí eu vou fazer um depoimento com uma camisa branca, que nem tu tá hoje falando, gente, pra mim não dá mais. Cissa Alves continua conduzindo, ajudando a conduzir e conduzindo vários papos que a gente já teve aqui em Santos. E hoje, uma presença que a gente atravessou aqui, o 013. Uma presença de um cara ilustre, um amigo, um cara que eu admiro muito, um cara muito competente. Doutor Alisson Batista. Muito obrigado, Felipão, Cissa, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quem não conhece o Alisson é um cirurgião de coluna, acho que é um dos cirurgiões de colunas mais respeitados no Brasil aí atualmente. Ele roda o Brasil fazendo muita cirurgia, ensinando muito cirurgião novo e cirurgião velho a fazer técnicas inovadoras. Então, essa é a ideia, trazer ele aqui para saber um pouco mais da tua vida, cara. E bora! E, Alisson, a gente aqui sempre começa de um mesmo jeito. Eu já te conheço como doutor, já te conheço como cirurgião, mas eu não sei a tua história. E aqui é o Terapia Aberta, para saber um pouco mais da tua vida numa terapia que o povo pode dividir com a gente. Quem é o Alisson Batista? Perfeito, vamos lá. Espero que vocês tenham um tempo, então, para saber da minha vida um pouquinho, né? A gente aqui tá sextando, fica tranquilo. Vamos lá. Cissa e Felipão, e todos que estão nos assistindo. Já foi mencionado, meu nome é Alisson. Sou casado, hoje eu tenho 45 anos de idade. Sou casado, tenho um filho de 12 anos, coisa mais linda, o Enzo, São Paulino. Eu nasci em Mococa, interior de São Paulo. E aí, pequenininho de idade, meu pai trabalhava numa empresa e ele era transferido. Então, de São Paulo, Mococa, a gente foi para o Maranhão, Rio Grande do Sul, para o Maranhão, em Pedreiras. E aí, depois de lá, a gente morou cerca de mais ou menos uns 5 anos, a gente foi para o Rio Grande do Sul, quase lá do Iapoque ao Xi. Rio Grande do Sul, ficamos lá mais ou menos 2 anos, depois a gente foi para o Espírito Santo, ficamos 1 ano, norte do Espírito Santo, São Mateus. Depois para a Bahia, extremo sul da Bahia. Meus pais moram lá até hoje. Eu estava lá mais ou menos com os meus 13 para 14 anos, e aí eu sempre tinha o desejo de fazer a medicina. E aí meus pais, com dificuldade ali, dificuldade em termos de faculdade mesmo, na região, tal. Meu tio morando em São Paulo, irmão do meu pai, falou: sobrinho, vem para São Paulo, quem sabe aqui você não tem melhores oportunidades, etc. Tal. Então, vim para São Paulo, morei na região do Ipiranga com o meu tio. Eu estava com meus 17 anos já nessa época. Terminei o 3º colegial e aí foi quando fui prestar o vestibular para medicina. E aí a gente acabou fazendo a medicina e vou falar daqui a pouco um pouquinho mais como é que foi. Pode? Pode. Então a gente já vai começar, assim. Me fala um pouco da profissão do teu pai, da estrutura da tua família, da estrutura financeira da tua família. Conta um pouquinho pra gente. Cissa, meu pai sempre teve um alto cargo na empresa que ele trabalhava. Então, ele era responsável pelo recrutamento, alojamento da peãozada. Por isso que ele era responsável pela essa iniciativa ali, o começo da obra. Ele era transferido, geralmente era construção de barragem. Ele trabalhava numa empresa chamada de CBPO. Hoje não tem mais essa empresa. Então, ela fazia a construção de barragem, construções civis, etc. E aí ele era transferido. Nisso ele ia primeiro, ficava mais ou menos ali um período de 1 mês, tal, ia ficar mais tempo, aí ia toda a família. Meu pai é casado, minha mãe, sei lá, mais de 30 anos, 40 anos já. A nossa família é bem estruturada, graças a Deus. Nós somos em 4 irmãos hoje. Uma mais velha que eu, que mora com meus pais na Bahia. Aí vem eu, sou o segundo do meio, o mais velho. Aí tem uma irmã, que vem logo depois de mim. Essa minha irmã hoje mora em Dublin, já está lá. Meu sobrinho está lá. Pois é. Ela Mas meu sobrinho está há 2 anos e não quer voltar. Minha irmã já está há 9 anos e não tá volta mais. Meu sobrinho está há 2 anos e ele fala que não é fácil. Ele tem 2 empregos lá e tal, mas ele fala: tia, não volto. Minha irmã, eu tive há mais ou menos uns 2 anos, eu tive lá para estudar um pouco do inglês, treinar um pouco o inglês. Então eu fiquei 30 dias lá com ela.
Hoje ela já está mais estruturada, mas no começo dela ela me falou realmente foi bem complicado, vários empregos, sabe? Então a língua é nova. Então, assim, hoje, quando eu tive com ela lá, graças a Deus, já estava bem estruturadinha, tinha lá a casa que ela estava morando, ela trabalha numa escola de ensino do inglês. Bacana. Bem legal. Então eu tive lá, tem essa irmã e tem o caçula, que é o que nasceu em Pedreiras, até brinco, nasceu em Pedreiras, no Maranhão, onde é que fica isso, né? E hoje esse meu irmão é casado com uma polonesa e mora na Polônia. Ai, que bacana. Inclusive eu estive lá há pouco tempo. Pô, e deixa eu perguntar... Foi mal de novo. Deixa eu te perguntar, não pode. E, cara, você é da Escola Paulista, você, então, é de uma família estruturada. Não fala de Escola Paulista como se todo mundo soubesse. A Escola Eu, por exemplo, Paulista, não sei. de Medicina é uma das escolas mais respeitadas, faculdades mais respeitadas do país. Na faculdade, para entrar na faculdade, é difícil mesmo. Como que foi tua entrada na escola? Como foi essa questão de vestibular? Perfeito. Fazer medicina? Você queria fazer medicina? Conta dessa fase. Felipe, isso é uma coisa que o pessoal até, às vezes, me questiona como é que foi esse processo meu de entrar na faculdade, quando que eu entrei, se eu fiz cursinho ou não. Como eu falei para vocês, eu vim da Bahia e meu pai não tinha condições financeiras de me bancar uma faculdade particular. E eu morava com meu tio numa comunidade em São Paulo. Então, esse ponto que eu te fiz na outra pergunta era onde mais ou menos eu queria chegar Perfeito. nessa estrutura financeira, entendeu? Certo. Porque a gente fala como se fosse muito fácil fazer Isso. medicina se você não tem todo um respaldo financeiro por trás. E a gente está falando de quantos anos atrás? Cissa, eu me formei em 2012. Se você se formou em 2012, tinha Enem? Tinha, 2006, estava né? começando a questão do Enem, estava começando a questão ainda de ProUni. ProUni. Então estava tudo embrionário ainda. A questão, inclusive, de cotas para negro, que a gente vai conversar, acho que um pouco em relação a isso aí, até vou dar minha opinião em relação a isso aí. Então estava tudo começando, sabe? Era muito, assim, não era uma coisa que você contava com aquilo, né? Não. Então, por isso que eu perguntei na outra pergunta sobre a estrutura financeira que eu falo, é de todo esse respaldo, porque não é fácil medicina, né? A gente já teve muita condição financeira. Meu pai tinha carro do ano, etc. tal. Mas nessa última etapa pré-vestibular, a minha vinda, por exemplo, para São Paulo, meus pais não tinham condições financeiras de me bancar de fato. Um dos fatores acho que de eu ter vindo até para São Paulo foi justamente isso. Meu tio me deu um suporte também. Não é que meu tio também tinha condições financeiras. Ajudou pra caramba. Te até deu porque, abrigo, te deu comida e te deu oportunidade. sem dúvida nenhuma, Cissa. E assim, tanto é que quando eu vim para São Paulo, eu ia terminar o terceiro colegial. E eu usei numa escola pública em São Caetano, Torlone. E aí foi quando o Torlone recebeu uma visita do pessoal do Ângulo Vestibulares. Na verdade, não é o Ângulo Vestibular de São Paulo, é o Singular Ângulo, que é uma franquia, uma parte do Ângulo Vestibulares do ABC. E eles fizeram lá, vai ter concurso de bolsa, tudo mais, tal. Só que na minha inocência, Cissa, eu achava que eu ia muito bem na parte de exatas, mas humanas eu não era tão bom. Eu achava que eu ia ter já um bom sucesso no vestibular, mas não foi o que aconteceu. De fato, até porque é o seguinte, eu fiz o primeiro ano do ensino médio na Bahia. No segundo colegial, eu fui para Belo Horizonte, eu fui estudar morar com os colegas lá, que moravam na mesma cidade que eu, na Bahia. Eles falaram assim, para cá, aqui... Eram uns colegas da mesma faixa etária que eu. Os pais dele eram amigos dos meus pais. Meu pai estava passando numa situação financeira bem complicada. E eu fui para Belo Horizonte. Fiquei cerca de um ano lá. Até eu treinei no Cruzeiro, quase virei jogador de futebol. Quase. Mas, enfim... Não foi o destino. E aí, eu não deu certo de ficar mais em Belo Horizonte, então fiz o primeiro colegial na Bahia, o segundo colegial em Belo Horizonte e vim para São Paulo. E fiz o terceiro colegial. Tudo no público? Público. Mas todos os 3 anos, no público? Cisa, todos públicos. Assim, eu percebi o bom... Quando entrou no bom. Quando realmente eu prestei um vestibular e vi que eu não passei e tomei E tava bom para aquilo lá. Assim, Pra aquilo lá. O porquê que eu tô falando da qualidade do ensino em si? Existe também aquelas pessoas que independe de qualidade de ensino. Eu acho o Felipe uma pessoa assim. Porque, assim, ele estudou numa franquia de escolas particulares que eu acho bacana, entendeu? Mas existem outras escolas mais fortes. A gente não pode discutir isso.
Só que o Felipe, a gente se conhece desde pequeno. O Felipe sempre teve muita facilidade, de bater o olho nesse rótulo. E, pô, daqui um mês eu pergunto pra ele, pô, aquele vinho que tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele não leu, assim. Ele fez assim e pá. Tem uma facilidade de captar, Foi de aprender. o teu caso? Ô, Cissa, olha assim, ó. Eu até vou contar o período que eu precisei fazer cursinho para eu entrar no vestibular. Eu prestei 7 anos de vestibular. Verdade? Jura? Mentira. Trabalhando, não. Eu fazia, como eu falei para vocês, o vestibular lá, o vestibulinho, na verdade, né, o cursinho, visitou o colégio fazendo a proposta para convidar os alunos para poder fazer o concurso de bolsa para poder fazer o cursinho. Então, naquele ano, eu acabei prestando o vestibular, terminando o 3º colegial e, obviamente... Você testou ali a capacidade do que você tinha ali, tá? Eu lembro até hoje, o vestibular, a FUVEST, eram 2 dias de prova, 2 domingos, intercalado com um domingo que era a Unicamp, a FUVEST. E naquela época, a FUVEST, Felipão, você vai lembrar, era prova para USP São Paulo, USP Ribeirão, Santa Casa e Paulista. É verdade. Que é a Unifesp. Exato. Né? Você falou da Escola Paulista, que é que a gente costuma chamar de Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E aí, meu sonho era entrar na Paulista. Eu não sei porquê, mas o meu sonho é entrar na Paulista. Não é nem tanto USP. Embora a USP é a mais falada, etc, tudo mais e tal. E aí, eu peguei e prestei o vestibular da FUVEST, o único vestibular que eu prestei. E na época era... Não chegou a pensar numa particular. Não tinha como pensar. Nesse momento, sem chance nenhuma. Eu cheguei a prestar particular. Vou te explicar por quê. Mas nesse ano, somente a FUVEST. Até porque, assim, eu estava muito cru. Eu me achava muito cru. Por quê? Porque eu comecei a fazer depois uns simulados e vi que... Não estava indo. No caso da FUVEST, 80 testes num domingo, passava um domingo, no próximo, mais 80 testes. O total de 160 testes, questões. Eu, na FUVEST, eu fiz 21 pontos. Mas, só para eu entender, na tua história ali de adolescente, de estudantil... Eu era nota 10, era um aluno nota 10. Não, é isso que eu preciso entender. Eu era um aluno você nota entende? 10, sabe? Não, entendo Porque às vezes a pessoa que está ali tentando, ela se frustra na primeira, segunda tentativa, sendo que foi um Eu puta estou aluno. tentando ajudar 2 pessoas que estão fazendo escola pública. Eles eram alunos 10, 9, 10, 9, 10, 9. Cara, você vai para o vestibular, eles não batem 40%. Porque eles são 10, 9, mas eles são falsos 10, 9. Exato. Entendeu? E para eles tá bom, eles não têm por isso, noção, exatamente, mas é por isso que eu tô colocando pro Dr. Alisson, para ele justamente colocar essa visão, porque todo mundo fala, nossa, 7 anos tentando, nossa, mas se eu tivesse como ficar 7 anos parado estudando, nossa, mas não, a gente tem que entender todo o contexto, ele estava longe da família, ele estava com o tio numa comunidade, que assim, ele deveria ter, não importa se era o mínimo, mas o suficiente para que ele pudesse viver aquela condição. E aí eu pergunto, você era como na sua vida estudantil? Eu era um aluno nota 10. Eu era assim, eu sempre fui um cara semelhante a essa comparação que você fez com o Felipe, de olhar, bater o olho para as exatas. Então, na época do cursinho, aí vamos lá, eu não passei no vestibular. Aí eu fui fazer o tal do concurso de bolsa no cursinho. Cheguei lá, tudo mais, fiz o concurso de bolsa. Eu lembro que até hoje eu tirei 50% de bolsa. Meu pai estava felizão porque ele já ia dar uma segurada. Mas mesmo assim, eu lembro que o pai mandava o dinheiro contadinho da mensalidade, lembro até hoje, R$263 a mensalidade do cursinho. E meu pai mandava com bastante custo e mais um trocadinho, que eu lembro até hoje, era cerca de uns R$60, R$70, que é o que sobrava para mim passar o mês, para eu passar o mês. E aí o que acontece? No cursinho, eu sempre fui um cara ativo, sempre fui um cara, né, ali, brincalhão, etc, tal. A menina da recepção, a Denise, hoje até trabalhou comigo uma época, tal, ela entendeu a minha história, falou para a gerente do cursinho, que na época falou, ó, tem um menininho aqui que veio da Bahia, tudo mais, a gente podia ajudar ele, que não sei se você vai continuar, tal. Nesse primeiro ano de cursinho, Felipe, você sabe, eles me chamaram, depois de uns 2 meses, para ser aluno de classe. O que era aluno de classe? Eles iam fazer uma experiência comigo. Então, eu fazia o cursinho de manhã e eu trabalhava para o cursinho à noite.
Entendi. Então, na hora que tinha, por exemplo, no intervalo de uma aula para outra, na época não era a lousa com canetão e tal, era giz ainda. Então eu Não, mas não é mais lousa, agora é... projetor. Nem é projetor, é quadro celular. branco também. E os Hoje em caras dia- sabem como eles copiam? É. Assim, ó. Tira foto. Não, mas agora parou. É. Agora não pode, na escola da Duda não pode mais. Não? Eles faziam assim, ó. Tira foto assim, ó. Sabe aquela... Não, para, tô copiando. Outra que a fase. gente fazia... Não, eles faziam assim, ó. Tá Outra copiado. fase. Não, mas assim, isso que ele tá falando, eu me identifico muito. Eu estudei em escola particular. E eu fui bolsista, tinha 50% de bolsa. E eu repeti de ano. E quando você repete de ano, você perde a bolsa. E não foi difícil explicar para minha família que eu repeti de ano. Foi difícil explicar que eu repeti em todas as matérias. Entendeu? Porque eu falei, mãe, repeti de ano. Ela, calma, vamos entrar com recurso. Falei, acho um pouco difícil. Eu tinha repetido até em educação física. Só que, assim, foi por puro problema... Psicológico. Não, problema periódico mesmo de adolescente, de não dar valor para as coisas, de passar uma fase extremamente conturbada. Vi meu pai e minha mãe extremamente decepcionados e falei, não, a gente vai mudar esse cenário. Virei pro diretor da escola e falei, eu preciso que você mantenha a bolsa. Preciso, eu não posso dar essa decepção para meus pais. Aí ele falou, você quer manter a bolsa? Você vai virar monitora na escola, então. Perfeito. Falei, eu viro. Foi mais ou E menos eu ficava o dia inteiro na escola, e eu fui aluna nota 10 o ano inteiro, e virei monitora de biologia na escola. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu até tinha... Eu não conseguia... Não ia dar tempo de eu voltar para casa, até porque voltar para casa, curso, etc, tal. Então eu ficava o dia Estudando inteiro no cursinho e à noite trabalhava no cursinho. Exatamente. Eu aproveitava, ficava ali no plantão de dúvidas, estudando. Então os plantonistas eram meus amigos, o diretor, etc, tal. Beleza. Então Internou lá. Basicamente, eu entendi, conheci muitas matérias, vi as matérias pela primeira vez. Porque aí foi que eu percebi que, por mais que eu tivesse feito as escolas lá atrás, públicas, que eu considerei, talvez, que eu era bom, mas eu estava muito defasado, Filipão. Muito, Cissa. Mas eu posso te perguntar uma coisa polêmica agora? Pode. Vamos começar a botar uma entonação polêmica aqui. Você acha que se você tivesse feito todo o teu período estudantil de Fundamental 2, de Ok. colegial, numa escola particular, você acha que o cenário teria sido outro? Eu não tenho dúvida. Eu teria, com certeza, talvez não passado no primeiro ano, mas talvez no segundo ano eu teria passado. Por quê? Me faltou conteúdo. Sim. Sabe? No cursinho, a gente aprende, teoricamente, em um ano, você aprende o conteúdo dos 3 anos do E colegial. você demorou né? para acompanhar, né? Porque muita coisa não era nem sabido. Muita coisa. E aí, claro, você começa a tentar assimilar, você começa a tentar aprender, né? Por mais que eu era bom em humanas, em exatas, mas não tinha todo o conteúdo de exatas. De matemática, E você precisava sair de um física, extremo, química. que era o extremo de não ter tido contato com o conteúdo, para passar numa das faculdades mais difíceis do Brasil. Não, Aí e assim, entra. uma coisa também que a gente tem que deixar claro, existem alunos incríveis de escolas públicas que passam em faculdades e tal, mas esse aluno, ele é diferenciado. É um Não tenho aluno dúvida, é o nerd, a que gente fala, é o nerd. por trás da escola, ele dá o máximo de si, Sim. ele é um cara diferenciado, assim. E tem todo o mérito, jamais a gente está aqui desmerecendo todos os que conquistam qualquer vaga por meio de escola pública. Não tenha dúvida. E assim, Cissa e Felipão, E você não pensou em desistir? Ó, aí o que acontece? Eu prestei, não passei. Tomei um baile de um bike e tudo mais, tá? Meus pais lá da Bahia, filho, não desanima não, não desiste não. Era um sonho que eu tinha. Desde pequeno eu falava pro meu pai que eu queria ser médico. Desde pequeno. E aí a vida tocou, beleza. No ano seguinte, continuei lá no cursinho. Eles me chamaram no começo. Alisson, até então lembra que eu pagava metade. Sim. Eles me deram... Quando eu comecei a trabalhar de monitor, na verdade, o que aconteceu? Até esses 50%, na verdade, eles aboliram. Eu paguei só o material. Então, eu pagava o material, que na época era R$75, e aí trabalhava para o cursinho. Ok. Ano seguinte, eles até tiraram esses R$75. Então, eu basicamente fazia o cursinho no período da manhã e trabalhava no período da noite. Só que mudou um pouquinho a carga horária, eu ficava mais tempo na entrada dos alunos, etc, tal, e sempre de uma maneira proativa. Passado mais ou menos uns 2, 3 anos... Prestando prova. Prestando vestibular, etc. E tomando ferro. Tal, tomando ferro. E aí bati um desânimo. Poxa, não vou fazer mais cursinho. O coordenador me chamava, escuta, vem cá. Medicina, você sabe que é concorrido, tal. Me dava
um chá de ânimo, meus pais sempre me Ele te animando. dava um chá de ânimo, ninguém nunca tentou falar assim pra você. Por que você não tenta outra coisa? Já. Nossa, Cissa, é horrível, né? Já. Poxa, presta o teu curso, presta enfermagem. Vai fazer psicologia. Faz. Não que seja mais Sim, fácil, mas assim, não tenha dúvida. querendo ou não, gente, medicina é a faculdade mais concorrida que tem, não tem como negar. Com 3 anos, mais ou menos, isso eu já tinha nota que passava em quase que todas, menos realmente a medicina, né? E assim, realmente o pessoal me falava, às vezes pais e alunos que me conheciam lá, que às vezes... depois eu comecei a trabalhar no próprio cursinho, de secretário. E aí a gente fazia matrícula dos... E aí uns pais, poxa, você aqui ainda? E aí, passou ou não passou? E a aí, mãe tá vai fazendo ver? faculdade aqui? E eu falei, não passei, poxa vida. Só R1 aqui. E assim, eu cheguei uma época, o cursinho conversou com uma psicóloga, falou, ó, Alisson, você vai passar ali com uma psicóloga, a gente queria que você passasse e tal. Você não tava amarelando na prova? Olha só, Felipão, o que eu percebi? Depois, hoje eu analisando, tá? Eu tive alopecia. Quando eu fui conversar de estresse, eu tinha um estresse emocional. por isso que você é calmo? Essa É por isso preocupação. que você é calmo? Tá Não é estressadão. alopecia. É por isso que você é calmo? Quando eu conversei com essa Assiste o nosso psicóloga... programa anterior. Boa. Quando eu passei com a psicóloga, ela falou, Alisson, talvez você teve alguém muito próximo de você, falou que você não era capaz, ou algo do tipo, isso talvez criou um bloqueio, que você Você já pensou que você não era inconsciente e capaz? tal. Você já duvidou da tua capacidade? Sim, logo após sair os resultados. Os primeiros... Os primeiros dias, assim, eu falo, cara, não é pra mim isso. Eu não sou Foi capaz. a tua pergunta, quando eu, pensou em desistir. eu não sou capaz, etc, tal. Mas assim, meus pais me ligavam, tal, e davam um ânimo, e aí eu parava. Eu sou uma pessoa evangélica e assim, não, mas Deus falou que eu vou ser médico. E aí, parece que eu apagava aí o desânimo, sabe? E você tem essa E presença voltava. forte em você, da religião, Muito. de acreditar. Muito. Que ia chegar o momento certo. Então vamos pular para esse momento. Como você viu? Passei. Você lembra do dia? Exatamente. Eu quero que você conte como se fosse... Se tivesse passado ontem e você Cissa. contasse pra gente hoje quem foi a primeira pessoa que você falou. Eu estava Qual no- foi o teu sentimento? Perfeito. Eu estava no cursinho, eu trabalhava à noite. Quando eu passei o resultado da Escola Paulista, nesse ano, não era mais junto com a FUVEST, tinha separado. Quem fazia Paulista, fazia a prova era a VUNESP, VUNESP. É a empresa que faz a prova para vários concursos públicos e outras faculdades, inclusive a UNESP, né, que você conhece. E aí o resultado ia sair em janeiro. Meu irmão fez Unesp. Unesp, perfeito. Medicina, inclusive, é em Botucatu. O resultado saía em janeiro. Só que janeiro é um período de férias. É um período que o cursinho está aberto para o pessoal fazer inscrição, Sim. época de concursos de bolsa. Perfeito. E estava eu lá, estava bem tranquilinho, estava eu, Mas estava você já mais tava uma com aquela secretária. sensação boa ou não? Fui bem na prova. Eu estava desencanado. Já estava acostumada a tomar. Exatamente. beleza, mais um não. Mais um ano de cursinho. Literalmente. Só que Fala, cara, engraçado. eu vou envelhecer aqui. Exatamente. Só que engraçado. Eu tava programado de sair o resultado no dia seguinte. Ah, deixa eu fazer um corta na linha Vai, do tempo. vai. Quando tu saiu dessa prova, tu sentiu uma coisa diferente? Eu senti quando eu conferi o resultado. Eu falei, cara, Dá pra ser. eu senti que eu fui bem. Beleza. Aí eu falei, aí tem aquele negócio, né? Conto ou não conto os pontos, etc, tal. Por quê? Eram 3 dias de prova. Foram 3 dias de prova nesse vestibular que eu prestei. Era o primeiro dia de testes, depois ia teste inglês, português e redação, que era o meu calo, inglês e português, puta que pariu. E o terceiro dia, que aí era escrita, que daí era a minha área, matemática, física, química e biologia. Tu jura? Eu deitava. Não contei um ponto Tu para jura? vocês. Eu tenho a menor paciência pra explicar pra minha Quando filha. eu estava no meu 2º ano de cursinho, eu comecei a fazer o quê? Dar aula particular. Então, uma das coisas que Arrasou. me sustentou
é que eu dava aula particular. Então, eu trabalhava... No período da tarde, você dava aula No particular. gap ali que eu saía do cursinho, eu dava aula particular e voltava para trabalhar depois no cursinho no período da noite. Aí depois, tanto é que alguns colegas tiravam dúvida comigo, os plantonistas, às vezes, Alisson, isso aqui eu não consegui fazer, você sabe fazer? Eu fazia assim, beleza, vai explicar para outro camarada. Então, desde a época eu já tinha essa aptidão assim, de ensinar, etc. Tal. Então, eu comecei a dar aula no cursinho, na época eu estava no cursinho, antes de entrar na faculdade. Tanto é que depois que eu entrei na faculdade, por mais um ano e pouquinho, eu dei aula de particular, mesmo estando na faculdade de medicina. Então, eu saía da faculdade e ia dar aula. Perfeito, embora eu casei antes. Aí o que acontece, Cissa? Eu estava lá no cursinho, e aí, mas minha cabeça estava um pouco distante, porque o resultado ia sair só no dia seguinte. Ah, tu não tava naquela neura, vai ser agora. Não vai. Eu tava de boa. Eu tava grávida. Meu Deus, pronto. Tava com o protocolo. Não, eu tava tranquilo, sossegado, etc. Porque eu já tava desencanado. Falei assim, se eu não passar, beleza, vou tocar minha vida, vou tocar meu barco e vida que segue. Pelo tempo que eu tô aqui, já sou dono. Não vou nem comprar. Pelo tempo que eu tô aqui, já sou dono. Já sou sócio. Sou sócio já, ué. Tem uma participação. Beleza. E aí, quando deu mais ou menos umas 6h30, 7 horas da noite, liga o coordenador da unidade de Santo André. Eu estava em São Caetano. Na época, 3 unidades, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Eu ficava na unidade de São Caetano. Tava eu, uma secretária, que estava a gente chama que é o tiozinho que fica na porta. E aí, a minha colega atende o telefone e tal, e aí falou, Alisson, o Cleiton quer falar contigo. O Cleiton é um coordenador e professor de matemática nosso lá, do cursinho, quer falar contigo. Eu falei, alguma coisa do cursinho aqui, tudo mais e tal. Aí ele pega e me fala assim, Alisson. Eu falei, oi, Cleiton, tudo bem? Alisson Ferreira? Eu falei, Ô, Cleiton, Alisson Ferreira. Alisson Ferreira Batista? Eu falei, sou, pô. Parabéns, você passou na Escola Paulista de Medicina. Cissa, eu juro pra vocês. Eu falei, Cleiton, peraí. Não, eu já jogava o telefone pro alto. Não, eu falei, peraí. A secretária, chupa! Eu falei, mas o resultado sai amanhã, para de brincadeira. Alisson, você passou em 8º lugar na Escola Paulista de Medicina. Eu falei, é o quê? Aí eu comecei a chorar. Pô. Aí comecei a chorar. Tem todos os... E assim, Você já conhecia os sua funcionários... esposa? Já era casado. Já? Já. Aí, os funcionários do cursinho já me conheciam pela trajetória, pelo tempo que eu tô lá, tudo mais. Tanto... Brincava com todo mundo. Brincava, sempre do meu jeito, Felipão, que você já me conhece. Sempre brincando, tudo mais e tal. E aí, essa secretária que estava trabalhando com a gente ali, ela já me conhecia, estava com a gente ali uns 2, 3 anos, já conhecia da minha história também e tal. E aí ela também começou a chorar. Aí eu falei, Cleiton, obrigado, tudo mais e tal, desliguei. Aí a primeira pessoa que eu liguei para minha esposa. Aí eu falei, passei em medicina. Aí depois desliguei, liguei para quem? Meu pai. Para meus pais. Aí meu pai, filho, eu sabia que essa hora ia chegar. Nossa, aí foi emoção, eu chorando ali. Aí não sei por quê, aí eu não lembro. Um professor que já é falecido hoje, professor de biologia, muito parceirão, muito amigo, sempre me incentivando e tal, professor Yuji. Ele apareceu no cursinho lá. E aí me pintou, porque tava ele, a secretária, e tava o tiozinho, tava de férias. Mas me pintaram, tudo mais, tal, tiraram foto, não sei o quê. Aí foi aquela emoção. Eu não sabia, parecia que eu tava assim, pisando em nuvens, sabe? Você relembra esse sentimento até hoje? Relembro. É importante para você? É muito gratificante, assim, para mim. E não só gratificante, como é importante, sabe? Eu resgatar isso. Porque não foi fácil. Só a gente que passou, né? Óbvio, alguns vão passar de primeira, aí depois tal. que entra, todo mundo acha que é fácil, né? Mas aí depois da faculdade vem residência. Não, vamos chegar lá, eu vou te contar. E emendando um assunto no outro, já para pegar essa... Já que a gente falou da tua trajetória, como você passou... Você demorou 6 anos para passar em medicina. Emendando esse assunto, você acha que as cotas que hoje em dia... E depois a gente vai voltar para a tua história. Você acha que as cotas, se naquela época tivesse, ou tinha, eu não sei,
se naquela época tivesse, tanto para faculdade pública ou para preto, teria te ajudado. E você é a favor, você como preto, como estudante da escola pública, você é a favor ou contra as cotas e por quê? Bom, tinha sim já cotas no ano que eu prestei, estava achando o segundo ano de cotas para negros nas universidades, tá? Então, no caso da Escola Paulista, eram 110 vagas ditas normais e mais é o tal dos 10%. E mais 11 vagas para negros ou cotista, tá? Então, a Unifesp, ela criou 10% de vagas para cotas. Então, ela não ocupou as vagas normais, tá? Vamos lá. Em relação a cotas, minha opinião, eu sou totalmente contra cotas para negros. Teremos problema. Por Polêmica no Vamos lá. Terapia Aberta. Se a gente não ganhar seguidor por bem, vai pelo mal. Polêmica. Vamos lá. Teremos problema. Senhores, eu não sou diferente de ninguém. Ou, vou ser explícito, eu não sou, ou, tira o Alisson, o negro não é diferente do branco, ou preto, como se queira classificar. O preto não precisa de ajuda. O sistema de cotas, para mim, está taxando na minha testa que eu sou mais fraco e que eu preciso de ajuda. Ou seja, já está taxando um preconceito aí. Minha opinião, Vai lá, manda ver. cotas deveria ser social e não racial. O que mudou hoje o sistema de cotas não é específico para negros, tem para negros algumas coisas, etc. Tal, mas minha opinião sincera cotas tem que ser social. Então, Você acha que desvalida um pouco a tua luta, no sentido assim, porra, me fudi pra cacete, 6 anos, e agora porque os caras, ou o cara é preto, ou o cara é da escola pública, o cara tem 40% das vagas, direito, e hoje você acha que desvalidou um pouco a tua luta ou não? Você acha que é assim e tem que ser... Eu acho que não. Na minha opinião, e no meu caso em particular, porque eu utilizei vagas normais, não a vaga de cotas. Então, quando você faz a opção de sistema de cotas, não quer dizer que você vai disputar só a cota de negros, você disputa normal. Se sua pontuação não atingir aquela classificação do normal, aí entra pra cota. isso, aí você entra na fila de cotas, tá entendendo? Eu entendi tua colocação, mas eu vou fazer uma provocação. Tá? Vamos lá. Você falou que a cota deveria ser social. Entendo e até compartilho um pouco da mesma opinião que você em partes. Porém, se a gente for avaliar hoje as comunidades carentes em si, você vê um alto índice De negros. Concordo. E na classe médica, e se baixo você buscar índice de negros. Não, sim. E se você buscar todo um histórico, tal, que não sei o quê, um histórico cultural, uma coisa de antepassado, enfim. Pegar toda a cultura brasileira em si, você vai ver que tende, sim, infelizmente, a sociedade mais carente, tanto financeiramente quanto de cargos, de suporte a estudo, a trabalho, tal, que não sei o quê, você vê a porcentagem, a grande maioria em negros. Você não acha que quando disponibilizaram a cota foi pensando nisso? Mas, ok, a ideia é eu ver mais médicos pretos porque eles não têm condições, ou a questão é tentar valorizar ou tentar equiparar cor, ou você quer equiparar a questão social? Porque quando começou o sistema de cotas, você tem que ver o que foi de complicação, e eu passei por isso, da pessoa olhar e falar, isso aí é cotista, porque eu sou negro. E eu não tinha usado cotas. Então, criou-se mais uma rivalidade. Assim como eu já vi também cotista dizendo que é negro, que pra mim eu olho e falo, amor, você é pardo, você não é negro? Teve. Desculpa, assim. Não, na faculdade teve.
pessoas que Um se certo autodeclarou. preconceito. Então, pessoa que auto se declarou que não era preto, pardo, autodeclarou negro, para poder aproveitar a cota. Eu sempre brincava, agora todo mundo quer ser preto. Não é verdade? Então, assim, eu entendi essa questão. Ainda hoje, quando eu chego num hospital, chego num centro cirúrgico, que a roupa, né, privativa, por exemplo, é igual para todos, porque tem hospital, a maioria dos hospitais hoje, o Felipe sabe, o enfermeiro é uma cor de privativo, o médico Sim, é igual outra. para todos, quando você diz é instrumentador, Enfermeiro, tal. todo mundo igual. Quando eu chego lá, eu vim para cirurgia, tal, aqui, tem que esperar o doutor Alisson chegar. Eu falei, mas... Não, tem que esperar o doutor Alisson chegar. E quando o doutor Alisson chegar, não vou liberar a sala. De qual empresa você é? Eu falei, eu sou o doutor Alisson. Mas você leva numa boa? Numa boa. Pô, porque Numa boa. Sofrer preconceito é uma merda, né? Exato. Tipo, mas assim... Só que assim, uma vez eu tava vendo um Instagram, e isso aí é um racismo institucional. Não é um racismo Que o cara fez maldade. Do cara maldade. Já não é estatisticamente falando. Exato. Então, eu vou repetir o que o Felipe fez com o Danilo. Já te doeu ser preto? Não doeu, mas já sofri um preconceito que eu processei um cara que me chamou de macaco. Não que doeu, poxa vida, eu sou preto, não. Sou macaco. Nem sou macaco. Eu falei, então tá bom, vou processar, vou ganhar umas bananas pra gente comer umas bananinhas. Então, assim, na verdade, assim, nunca... Você ganhou? Ganhei o processo. Inclusive, fui trabalhando no cursinho, um pai de uma aluna, eu trabalhava na secretaria, tudo mais, tal. Ele ficou nervoso porque a filha tinha passado no mediano, vestibular de mediano, só que ele não tinha cancelado o cursinho, tinha lá no contrato que precisava cancelar o cursinho. Ele ficou nervoso, etc. E eu tentei ajudar ali, ele estava conversando com uma secretária amiga nossa que estava lá no momento. E aí eu falei para ele, não precisa ficar nervoso, a gente não tem culpa, isso é coisa... Não, cala a boca, falando que você é seu macaco. E aí ficou aquele clima, ele foi embora. E uma outra secretária... Mas nesse momento não te doeu? Não te doeu? Nada. É o que eu falo, que nem Nada. quando você perguntou pra mim o negócio do Já gordo. tá macaco, é teu O negócio... culpa. Não, mas o Felipe, quando ele me entrevistou aqui, ele falou o negócio do gordo. Eu falo, a gente cria uma blindagem, né? Que tipo, não... Eu tenho um orgulho hoje, entendeu? De ter feito, como o Felipe falou, passei numa das melhores faculdades de medicina aqui do país. Inclusive, quando eu fiz a matrícula, fui fazer a inscrição. O pai veio lá da Bahia, meu tio, fomos lá junto fazer a inscrição comigo, aquele orgulho do meu pai, etc. Tal. E eu todo pimposo. Olha só que engraçado, vou falar um parênteses. Quando eu entrei, a gente já está lá na medicina, vamos lá. Quando eu entrei, em janeiro, calor. Aí, finalzinho de janeiro, inscrições, tal. Fui na faculdade, inscrição, tudo mais, tal. Jaqueta da Escola Paulista de Medicina. Eu já era casado, minha esposa, vamos pro shopping. Eu falei, bora, quero ir pro shopping. De jaqueta. O quê? Você sabe? O quê? Dormia de jaqueta. De jaqueta. Jaqueta aqui nas costas, tinha o símbolo do Nicodemos, e escrito assim, Escola Paulista. É Paulista Medicina. E aí, eu nas lojas, minha esposa, aí passavam umas pessoas do lado, perto dela assim, eu virava assim, só pra pessoa ler o exibido, sabe? Nossa, um orgulho danado. Cara, então... eu tava vendo que realmente não é igual a situação de uma pessoa e de outra. Apesar de a gente poder ser empático, a gente nunca vai sentir a dor do outro. Não tenha dúvida. Né? Então, você põe o dedo em alguém, você não sente... Você sente o seu dedo, a pessoa fazendo pressão no seu dedo. Mas então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, se eu vejo um carro de polícia do lado, eu olho pro lado e falo, puta, ainda bem que tem polícia aqui do lado. E um cara preto, negro, como você quiser. Talvez ele faça, caramba, vou ter que tomar uma batida aqui de novo, porque o cara fica em choque. Não é igual. A história não é igual. Exato. Entendeu? Então, assim, o cara que... estatisticamente falando, mas está, é o que eu tô falando. inclusive, intrínseco na polícia. Então, o cara que tá no segurança do supermercado fica acompanhando mais Não o tenha cara. dúvida. Você tá entendendo? Então, assim, eu não passei isso. Ainda não passei. Ainda não, eu, pelo menos não passei. Então, o que o cara passou é diferente do que você já passou. Lógico que eu sofri outros... Sim, né? Mas sim, você... sim. Isso tinha... não, pô, o cara chamava de macaco. Mas, assim, o que eu vejo é que, pelo menos, voltando a essa questão da cota, eu acho que a gente não tem a questão de... Era um jeito de tentar equiparar o déficit que você tinha na faculdade, né, ou negro, ou
social, escola pública, e tentar equiparar e para que Entendi. essas pessoas vão, pelo menos na escola de medicina, tentar vai para frente. Porque, assim, o Alisson é um dos poucos médicos pretos que eu conheço. Eu conheço meu pai e o Alisson e o Anésio, que faleceu já aqui de Santos. Mas, assim, cara, eu conheço muito médico. E são poucos pretos. E não é possível que não tem gente preta querendo ser médico. Muita Não tenho gente, dúvida. né? Então, mas aí Agora eu tá acho mudando. que tem muita ligação, sim, com o cenário do país, que aí a gente vai entrar numa conversa sem fim, que eu acho que nem vale a pena a gente estender, que é um cenário de melhora na educação, que é extremamente necessário. Exato, eu concordo com você, É, Cissa. com apoio às base. comunidades. Sim, e incentivo. tal, Incentivo, não tenha dúvida. Então, assim, a Ó, gente vai entrar num debate sem político. Exato, porque é o seguinte, eu morei na favela. Quantas pessoas que eu conheço da minha faixa etária, quando eu mudei para cá, que eram negros, que são negros? Meu sobrinho que estudava comigo, que morava comigo, eu morava com ele, na verdade, tudo mais tal. Talvez vendo o meu esforço de estudar, levantar, tudo mais tal, não segui o mesmo caminho. Poderia ter tido o mesmo caminho. Outros vizinhos lá que eu conheci tudo mais tal, hoje, onde é que estão? Onde é que eles estão? Não, e doutor Entendeu? Alisson, posso tomar a liberdade de fazer mais uma provocação? À vontade, Cícero. Você acha que a tua vontade de ser médico está relacionado com a tua cor? Não. Porque Então, por que medicina? desde pequeno. Então, eu não sei falar para você. E isso não tem a nada a ver. questão Não tem de nada a ver ser assim. preto. Tem gente que faz medicina pô, eu quero salvar vidas. Tem gente que faz medicina porque eu quero ser espelho do meu pai. Tem gente que faz medicina porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Tem gente que faz medicina porque eu quero ser rico. Qual foi a tua motivação para medicina? Na minha família não tem ninguém médico. Eu sou o primeiro médico da família. Eu quero dar uma vida melhor para meus pais, enfim. Não porque meus pais, no caso específico, vamos lá. Eu não tenho nenhum médico na família. Eu sou o único médico, até hoje. Sou o único médico na família. Então não tinha essa referência. Eu desde pequeno falava que queria ser médico. Meu pai falava que eu queria ajudar os outros. Então eu vou piorar a pergunta, vou piorar a provocação. Vai. Por que neurocirurgia? Porque não é fácil. Ele é ortopedista Então, vamos lá. de coluna. Ortopedista de primeiro, coluna. porque eu não sou neuro. Neuro Desculpa. é Deus. Os caras se Desculpa. acham. Então, dentro da medicina, os neuros se acham Deus. Desculpa, certo? eu pensei Se no acha, Felipe não. e falei de Quem você. se acha Deus são os cardiologistas. Os neuros afirmam que são Então, mas são por que deuses. ortopedista de coluna que Perfeito. não é fácil? Quando eu entrei na medicina, antes de entrar na medicina, inclusive, eu achava que eu queria ser GO. Ginecologista Jura? obstetra. Exato. Pela questão do parto. Então, trazia vida, etc. Mas você tal. passou por isso na residência e você ficou amarradão? Internato. Não, pelo GO? É. Foi aí que eu não quis. Então, eu ia falar, você tá louco? Foi aí que eu não quis mais ser GO. E aí, o que acontece? Eu sempre gostei de procedimentos, desde do primeiro ano da faculdade e tal. Você sabia que você ia pra cirurgia? Com certeza. Uma coisa que eu não gostava muito da área clínica. Eu tenho um cunhado, que ele sofreu acidente, precisou passar por vários processos cirúrgicos, etc. Tal, e um dos tratamentos ele fez com um dos nossos professores lá da Escola Paulista, o Dr. Bom Giovanni, na época, trabalhava fixador externo. Então, esse meu cunhado ele quase foi amputado de uma perna, mas precisou usar aquelas gaiolas, fixador externo. E isso foi que Você poxa tava vida, em que grau da medicina? terceiro ano da faculdade. E ali te despertou o interesse? Ali eu falei, poxa, eu vou ser ortopedista. Ali. Já não me Mas interessei pensando mais. em cirurgia. O ortopedista hoje, a gente tem uma formação clínica cirúrgica. Então, eu vou passar eu não sabia. normalmente por cirurgia. Eu vou passar normalmente por clínica. Se eu posso me formar ortopedista, são mais 3 anos. O neurocirurgião, 6 anos de medicina e mais 5 anos de neurocirurgia. Nós, ortopedistas, 6 anos de medicina, 3 de ortopedia, no meu caso. Por que eu me equivalo aqui opero junto com o Pacheco? Porque ele é especialista também em neurocirurgia crânio e coluna. Eu me especializei em coluna, então mais 2 anos.
Então eu tenho, da minha Então fala especialidade... comigo como se eu tivesse 10 anos. Tem prova? Hã? As duas para prova. Pra tua, tanto tem prova ortopedia. pra tua especialidade? Tem. Eu tive que fazer a prova primeiro para poder passar na... Passou em primeiro? Não passei. Não, em Porra, primeiro? tu Em ficou primeiro? Em primeiro? Não em primeiro. Passou na primeira prova? Passei. Ah, ia falar, gente, Não. se ele falar que ficou mais 7 Não. anos, gente, a gente vai Fiz envelhecer nem, aqui. nem cursinho eu fiz. Não, aí eu já tava em outro patamar. Aí já... Já tinha absorvido. Já tinha bagagem. Mas é uma especialidade concorrida também. Sim. Baita concorrido. Então, pô, baita você concorrido. tá falando com uma tranquilidade Inclusive, que não é tão In- distante da medicina. Inclusive, a gente faz uma prova posterior para ter o título de especialista em ortopedia, que é a SBOT. Também é concorrido. Né? E Difícil. depois eu fiz a prova de entrar em coluna. Eu segui, graças a Deus, eu segui tudo dentro da Escola Paulista de Medicina. E o Unifesp. lance da coluna? Aí eu sofri, inclusive, um acidente. Eu quebrei a 6ª vértebra cervical. Porra. Quando eu estava no meu R1, Pacheco, acidente de carro, eu estava vindo, eu estava como coordenador numa UPA lá em Franco da Rocha, vindo para casa, em São Caetano, um cara bêbado entrou na nossa frente, eu tirei meu carro, bateu o bico do carro, o carro não capotou, ele rodou, tá? E aí eu estava sem cinto, cabeçudo aqui. Eu tinha na época uma Xara Picasso, que o retrovisor é bem inclinado. Sim. E aí fez o chicote, bati e tal, fraturei a 6ª vértebra. Fraturou a massa lateral, fiquei com formigamento aqui no polegar, C6. E aí, tratamento conservador, colete. Inclusive, eu ia começar, isso foi em janeiro, era fevereiro. Eu ia começar a residência em março. Comecei já de férias, porque eu tava fiquei com a Filadélfia e tal. Nesse momento te deu um apavoro? Me deu no acidente. Depois não, porque... Não um apavoro de eu vou morrer, não tô falando dessa parte pessoal em si. Um apavoro, não tô falando mais, agora sendo bem fria. No profissional. Falar, cara, eu cheguei até aqui e agora eu vou perder a chance de operar. No acidente eu fiquei muito preocupado. E na Eu tua falei, época, caramba. o Alisson, teve algum ano que falou assim, cara, esse ano tá difícil. Assim, porque a gente, o R1 R2, é muito puxado. Ó, eu casei antes de entrar na medicina. Então, quando eu fui fazer a residência, o meu R1, eu já tinha meu bacuri. Então, o Enzo, quando eu me formei em 2012, o Enzo nasceu em dezembro. Eu fiquei o primeiro ano trabalhando. Aí eu fui fazer a residência, prestei a prova, passei, fui fazer a residência. O R1 foi complicado. Porque o R1, Cissa, a gente basicamente, a gente obedece muito a uma hierarquia dentro da instituição, dentro da formação, R1, R2, R3, tem os chefes, etc. Tal. Então, assim, é uma demanda muito grande de carga horária de trabalho. Então, eu saía de casa 3 horas da manhã, principalmente nos meus primeiros 3 meses da residência, que é o R1, que eu comecei na enfermaria, que é o setor enfermaria e pronto-socorro. Enfermaria e pronto-socorro. Então, assim, a gente tomava conta da enfermaria. Então, tinha visita às 7 horas. Então, 7 horas, todos os pacientes, 18 leitos, os pacientes tinham que estar com a tala feita, a gente tinha que saber a classificação das fraturas todas. E aí, era uma cobrança muito grande. E essa cobrança, eu te digo hoje, é o que faz a gente realmente desenvolver, a gente crescer, etc. Só que, óbvio, você como R1, você não quer isso. Então, realmente, os meus primeiros 3 meses foram complicadíssimos, porque eu saí de casa às 3 horas da manhã e saía do hospital lá por volta das 11 horas, meia-noite. E jogando pro lado pessoal, o nome da sua esposa? Gabriela. Gabriela, como foi pra Gabriela? Parceirona. Assim, porque assim, a mulher quando tem filho, eu tenho filho, eu sei, é um período muito difícil, assim, é muito complicado, porque assim... E eu fui mãe solo, então eu sei que não é fácil. Cícero, eu posso falar para você que basicamente minha esposa, acho que ela foi solo nos meus primeiros meses ali de residência. Por quê? Eu vivia no hospital, quando eu chegava totalmente cansado. Então, ela segurou muito a bucha, sabe? Vocês namoraram quanto tempo antes de casar? 3 anos. Ela era de São Caetano. São Caetano. E ela apoiou teu sonho até o final? Sempre, sempre. Principalmente quando eu entrei na faculdade, ela trabalhava. Na época ela tinha um carro, uma graninha para comprar um carro. Não comprou o carro pra gente casar. Você chegou a passar e desistir da faculdade? Da residência? Não.
Não chegou. Desisti, Um dia não. cansado, fazendo... Felipe ligava Não. todo dia dizendo que ia Eu embora. pensava. É. Todo Não. dia. Todo dia ele Não. ligava dizendo que ia embora. Desistir não, mas assim, poxa vida, cara, não é regressivo o negócio. Por quê? Porque eu tinha alguns colegas que estavam nos anos anteriores, e aí é que tá. Como eu sou um cara mais velho, eu entrei mais velho por causa do tempo e tal, então os colegas lá, de uma certa maneira, me respeitavam pela minha idade. Mesmo eles sendo mais velhos em hierarquia, eles me respeitavam de um certo modo, entendeu? Então não tinha aqui uma cobrança comparado com os residentes mais novos. Agora também, você acha que talvez as pessoas te respeitarem? Hoje você falar com um cara alguma coisa com você, você pode interpretar como preconceito. Você acha que isso já aconteceu um dia? Pô, o cara não tá me tratando como igual porque ele tá com medo, que eu acho que é um preconceito. Você tá entendendo a minha pergunta? Eu entendi. Você acha que as pessoas... Eu não entendi. Não? Hoje... Você acha o cara que chama a atenção dele... Hoje ele é um cirurgião, ele é médico, ele é especialista e tal, ele tá em todos os lugares operando. Você acha que algum médico ainda pode bater de frente com ele por preconceito? Não. O cara chegar e não falar, o cara não... Por exemplo, o cara que era acima dele, tá puto com ele, blá, 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 fala assim, pô, vou tratar ele vou dar um esporro nele fudido. E o cara Aí deixar tu tá falando de Homens de Honra, conhece o filme? Não. Conhece o filme Homens de Honra? Sei. Não, Do, mas o cara... do mergulhador? Não, isso. O cara deixar de dar um esporro por pensar, porra, o cara vai levar isso porque ele vai achar Vai que é um considerar- preconceito. Você tá achando que ele vai ter algum tipo de... Levar Não é homofobia. vantagem. Entendi, sim, entendi. mas assim, tem um pouco de... Ai, não vou mexer com ele, O que ele vai cara- falar que é racista. entendi. Não vou levantar o tom de voz, que ele vai falar que é racismo. Eu nunca percebi isso, quer dizer, eu nunca tive essa sensação, na verdade. Nunca tive essa sensação. Porque eu já tomei esporro pra caramba dos colegas, inclusive caras mais próximos de mim, etc. Tal. Mesmo aqueles que não eram, tomei esporro, mas assim, eu não percebi. Eu já tive em rodas com amigos ou pessoas que tinham pessoas diferentes, que eu senti, sim, às vezes um tom de ironia, alguma coisa em relação à cor, sabe, Felipão? Mas isso não me afetou de forma nenhuma, levei sempre na brincadeira. Esse caso específico do macaco, sim, porque o cara tava ali alterado, o cara direcionou para mim, o cara falou, cala a boca, Não, seu uma macaco, pessoa dessa etc. tem que ser tal. situada. Entendeu? De outra forma, se foi sutil, e quando é sutil, Você brinca mais. eu ironizo. A pessoa, Teve um episódio, aí, pensando igual a Cissa falou aqui agora. Eu estava num centro cirúrgico, ia ter uma cirurgia minha, cirurgia no meu nome, roupas... Iguais. Não, as roupas já distintas já. Aí a mulher Do mandou você médico. trocar. Não, roupa igual tal. Dentro do centro cirúrgico, e foi com um anestesista. Pô, tu apela, tu faz uma Escuta, esse caso. Centro cirúrgico, meu paciente estava deitado, ia fazer uma endoscópica. Aí, posicionei a mesa, bonitinha, etc, tal. Aí, o anestesista... E você me conhece, eu chego no Sim. centro cirúrgico, Brinca. bom dia, boa tarde, abraço, tal, beleza, não sei o quê, tal. E aí, nesse dia, mesma coisa, só que a gente chegou, não estava anestesista lá. E aí, Cissa, eu arrumei a mesa conforme eu gosto de arrumar. Eu gosto. Eu sou cirurgião, eu vou arrumar do jeito que eu quero. Ok, arrumei a mesa, tudo mais e tal. Você não tem essa vaidade do instrumentador, tipo, arruma aí pra mim, faz isso aí pra mim? Nada. Pergunta pra ele. Esse aqui é o centro cirúrgico que deixa eu falei, epa, cirurgião é você. Vá lá. Eu sou seu auxiliar. Tô te auxiliando aqui, meu irmão. E não tenho essa vaidade nenhuma. Inclusive, um chefe meu lá na Escola Paulista falou, quando eu era residente, acompanhava eles no Einstein, você não tem que ficar fazendo só isso, aí você é cirurgião. Eu falei, chefe, é meu jeito. Não tenho essa vaidade. Então, essa especialização, esse apogeu que eu acho que você vive hoje, não te trouxe vaidade? Nenhuma. que bom. Nenhuma. Tanto é que eu vou no lugar, tudo mais e tal. É saber chegar. Acabou. Eu sei, pelo menos eu tento saber, né? Saber chegar e saber sair, Cissa. E aí nesse dia, chegou o anestesista nesse hospital, na minha sala, não era da equipe, era do hospital. Aí, não cumprimentou ninguém e tal. Eu já fico meio chateado porque, caramba, meu, Pô, tem cara o mínimo é um bom dia, boa tarde e tal.
E aí ele entrou, tudo mais, tal, pegou as coisinhas dele e tal. Aí já falou pra circulante, falou, ó, essa mesa tem que trocar. A circulante. Não vou com ninguém, só vou com a circulante. Só que nesse momento, eu tava, acho que colando, o Felipão, os exames na parede, etc, tal, Cissa, tal. E aí, daqui a pouco eu vejo eles mexendo na mesa para tirar a mesa, para trazer uma outra. Aí eu falei, por que vai trocar a mesa? Aí ela, doutor, o anestesista está querendo. Aí eu falei, não, dá para usar assim mesmo, tal. Aí ele falou, não, ele não comentou comigo, não falou para mim nada. Falou, não, pode trocar. Eu falei, não vai trocar? Aí eu cresci. Ô, Cissa. Ô, Pacheco. Aí, rapaz, e quando eu fico bravo, eu fico vermelho, mas ninguém percebe, tá? Aí, nessa hora, me subiu um sangue, Cissa. Eu acho que foi um dos únicos momentos que eu lembro, assim, que eu me alterei. E eu fiquei nervoso, eu fiquei chateado, sabe? Pela situação que... Pô, minha orelha ficou vermelha. Esquentou. Não. Ele mudou de esquentou, ficou mais vermelho. Esquentou minha orelha assim. Aí, não. Aí eu me impulso. Aí eu... Cresci. Aí eu cresci mesmo. Aí eu falei, escuta, não vai tirar. O cirurgião dessa sala aqui sou eu. Vai deixar essa mesa do jeito que tá. A galera... E nunca ninguém vê, porque ele é muito good vibe, assim. Não, eu falo, pra vocês que estão assistindo o episódio todo, e tenho certeza que tá interessantíssimo, muito legal. O Felipe falou pra mim, poxa, quero levar um cara que eu pego comigo, que não sei o quê. E Cissa, você vai se amarrar, porque é um stand-up. O cara é O cara foda. é um stand-up, o cara é uma energia muito boa e tal. E isso, cara, eu acho importante ressaltar, porque eu acho... Isso é uma opinião pessoal e eu posso estar extremamente equivocada. E se eu tiver, me perdoe, você vai falar, Cissa, você está equivocada. Eu acho que quando a gente nasce com alguma coisa que a gente pode sofrer algum tipo de preconceito, a gente se blinda de uma maneira que, para nos fazer mal, você tem que ser de uma capacidade, assim... e eu vejo muito isso em você, assim... Tô te conhecendo hoje, tô te conhecendo agora, mas assim, a sua energia do que você tá contando, o que me passou é assim... Que você sempre... O cara não tem como atacar ele. Você que nem você falou, você falou, pô, eu tentei jogar futebol, mas não consegui. Mas o drible, você aprendeu. Opa! Porque você driblou tudo com uma puta maestria. E de uma maneira saudável. Por isso que a gente perguntou, não te feriu? Você falou, não. Você se blindou e conseguiu driblar tudo de uma maneira extremamente saudável. E isso... eu não estou dizendo que é saudável para todos. Sim, não concordo. são todos que têm Consegue. a estrutura psicológica, a estrutura Exato, emocional, familiar. o apoio familiar para que você consiga enfrentar isso. Mas encontrar pessoas que enfrentam dessa maneira dá uma paz. Fala, pô, que bom, assim, sabe assim? Ainda existem pessoas que podem ajudar outras, que podem aconselhar outras, que pode ser espelho para outras. Sim. E isso é muito bacana. Parabéns, Não, doutor que legal. Alisson. Obrigado, Cissa. Obrigado. Eu agradeço demais. E, assim, essas experiências acabam sempre nos fortalecendo, sabe? Toda vez que eu vou no hospital, eu sempre percebo, assim, é o que eu falei, esse preconceito, eu acho que institucional. Não é o preconceito assim, pô, eu não gosto de preto. Você de qual empresa você é? Você é da Escopia? Você é o radiologista? Você é o instrumentador? Mas nunca me perguntam. O senhor é o cirurgião? Nunca cara, é a primeira opção. E assim, outra coisa também, gente, falando agora, vou dar uma militada. Não quer dizer que o endoscopista, um instrumentador, Sim. qualquer coisa, pode ser a opção da pessoa. Não, então Não quer dizer mas que realmente... que diminui Então, mas a é que qualificação da pessoa. Mas eu isso- posso ter escolhido. Eu tenho pessoas, eu conheço enfermeiras, inclusive, a gente conhece enfermeiras, inclusive, que escolheu a enfermagem por amor à profissão, Sim. que poderia ter feito medicina. Concordo com você. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Muitas das vezes, existe já algo diferente em relação ao médico. Olha o exemplo que eu vou te dar hoje, que aconteceu com a gente hoje. Ah, não, o médico no Castelo, ele é o rei. Exato. Quando eu chego com a minha secretária, que é a minha instrumentadora, no hospital, ela tem que descer do carro, ela tem que entrar numa outra porta. Porque existe uma entrada então, diferente. gente, Aí eu te falo, cara, qual que é a diferença? Você entendeu? E às vezes eu faço Pesado, questão, pesadíssimo. Felipe. Às vezes eu faço questão de depois sair com ela lá pela saída,
sabe? Eu até escondo meu crachá para ver qual que vai ser a reação porque se olha a bolsa, Pesadíssimo. entendeu? Não precisa isso, eu acho que... Para que tá criando essa diferença? Não é porque é médico. Não é que somos médicos. Médico. Não, É uma Não, é profissão. bacana, vocês batalharam, eu não tô tirando mérito, imagina, não é isso. Não, mas vocês a entrada é batalharam, vocês separada. estudaram, vocês têm mérito, não sei o quê. Só que a gente tem que avaliar também as pessoas que escolheram estar em determinados lugares por opção. Sim, não, sim. Tem umas por falta de oportunidade, tem umas por N razões. N razões, Só concordo. que existem sim as pessoas por opção. Existem filhos de radiologistas que querem ser radiologistas. E tem que ser valorizado por ok, isso. Velho. Não tenha dúvida. Tá tudo bem, entendeu? E agora vamos dar uma tranquilizada. Não, você não sabe onde ele estava esses dias. Eu quero saber a Alisson do Lazer. Não, deixa eu só perguntar. Ele estava na Coreia. Estive na Coreia. E como é que é na Coreia? Como é que é a coisa lá? Eles gostam de preto? Não gostam, não? Lógico que gosta. Olha. Tudo branco pra caralho. Pra dar uma cor, né? Pra dar um negócio, Eu tive uma experiência muito legal indo para a Coreia. Eu, graças a Deus, como o Felipe falou, a gente aprendeu a endoscópica, a cirurgia endoscópica, a cirurgia minimamente invasiva de coluna. E a gente tem a oportunidade de estar viajando não só no Brasil, principalmente no Brasil, né? Não, Vários ele lugares. viaja, ele tá em 4 estados no mesmo dia. Tipo, ele tá num lugar, tá em outro, tá em outro, tá em outro. Outro dia ele falou assim, cara, são 10 da manhã, o que tu tá fazendo na Bahia? Você não tem que me ajudar aqui meio-dia. Calma, eu tô chegando. Calma, já vou. Calma, o piloto já tá anunciando aqui que não tem trânsito. Mas a gente tem viajado bastante, Cissa. E graças a Deus a gente fez bastante amizade. E a gente teve a oportunidade, a gente foi convidado de ir para a Coreia, justamente por conta dessa técnica cirúrgica, que na verdade o acesso muda um pouquinho. Tecnicamente não precisa explicar, mas é uma cirurgia de coluna por vídeo. E aí a gente foi para a Coreia, foi uma viagem muito legal, muito legal. Até vou contar um pouco da experiência, como é que foi lá. E em relação ao coreano, eu não percebi, assim, um preconceito, não. Mas acho que a cultura deles, eles são Fechadões. fechados. Eles são na deles. A gente, no centro cirúrgico lá da Coreia, a gente entrava no centro... Imagina alguém visitando a gente aqui em São Paulo, ou aqui em um hospital nosso. Esse aqui é o fulano que veio aqui sei lá, da China, que veio da África, que veio dos Estados Unidos. A gente vai apresentar para o grupo que está na sala. Lá eles não têm isso, então eles são muito fechadões. O cara que fazia, por exemplo, o raio-x, ele fazia o raio-x, ficava baixado a cabeça, quietinho, e tomava esporro do cirurgião, rapaz, porque queimava, né, fazia a escopia torto, tudo mais e tal. As circulantes ali e tal. A sala não era uma sala muito grande, cirúrgica, então, e lá eles têm um costume de ter armários. Então, aqui no centro a mesa cirúrgica, e aqui atrás estão os armários com os fios, nylon, essas coisas e tal. Pra não ter que sair. E para não ter que sair. Então, a gente às vezes está escorado, quietinho aqui atrás. Aí a circulante, ela vem, não tem um licença, que seja na linguagem deles, mas não, eles vão enfiando a mão, não pedem um licença, não tem muito olhar, fixar no olho, assim. Elevador. Mas eu acho que lá, assim, nessa coisa mais asiática, o preconceito não é com o negro em si, é um preconceito com o latino. Xenofóbico. Você acha que... Eu acho. Eu acho que é uma coisa Ocidental? mais... Não sei. eu acho que é uma coisa mais américa, Mas não sei. assim, outros coreanos que a gente acabou conhecendo lá, inclusive tem um colega que ele é coreano, os pais dele moram lá, inclusive a gente viu ele, encontrou com ele lá, o Minsu. Gente boníssimo. Mas nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro, na verdade, não é coreano. Então não dá pra falar, tirar ele como referência. Mas assim, foi uma experiência hiper legal. Uma coisa que me deu uma agonia foi, Cissa, terceiro dia na Coreia, você olhar para um lado, é coreano, olhar pro outro, coreano, tudo igual. Você não vê um pretinho, você não vê ali um loirinho, você não vê, sabe? Você não vê Você tá sendo preconceituoso, sabe, né, doutor Alisson? Por Pô, favor, gente, cara. vamos cortar essa parte que ele está sendo Foi mal. Pessoal que assiste a gente... Então tem que ter cotas aqui para coreanos aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Mas, ó, agora vamos falar do Alisson Lazer. O que você gosta de ouvir? Eu ouço de tudo, de tudo. Gospel. Ah, tá, legalzão. Eu sou um legalzão. Não, eu gosto de rock. Vamos pra um samba. Eu escuto. Não, eu escuto Racionais. Eu escuto Racionais. Não, Racionais. Aqui estou mais um dia, segurança do Racionais. Você não sabe como é caminhar. Racionais é hino, é outra coisa. Racionais é outra coisa. Racionais, ele... Não tem nem como explicar. Eu tenho um hobby
como eu falei para você, eu sou evangélico, eu toco saxofone na igreja. Então, eu toco um sax, inclusive um sax atípico, que ninguém quase conhece. É um sax muito grande, chamado de octacontrabaixo. O negócio parece um armário, velho. Eu te mostrei uma vez. Mostrou. Mostrei. É um Parece sax que ele tá grandão. pegando no armário, foi meio que tu É, sopra e sai. Eu tô tentando lembrar um cara que tocava sax que eu gostava de ouvir. Kennedy. Kennedy. Isso. Baby, don't make me wait for love. Eu amava Kennedy, velho. Assim, e de hobby que eu gosto de fazer, eu gosto de futebol. Na faculdade eu joguei futebol, Faz joguei esporte? bola. Você sabe, minha correria, eu sou magrinho assim, na verdade eu sou aquele falso magro, na Eu verdade, também. sabe? Mas atividade faz muito tempo que assim, que eu não... Mas eu é também mesmo. sou falsa Eu magra. Cuida da tua vida, né, esporadicamente eu faço um aeróbicozinho, tenho um personal que me acompanha, mas quando eu tenho tempo, às vezes assim, eu me programo a semana, mas como a gente falou... Quando te sobra tempo. Como sobra um Fala, meu, tempinho. sobrou esse fim de semana totalmente livre. O que eu vou fazer? Não, aí eu vou descansar. Se sobrou o tempo todo, assim eu tenho que descansar, porque é muito corrida. Tu não viaja com a tua mulher, com teus Cara, filhos? mas ele viaja o Brasil inteiro, todo Não, todo mas tô dia. falando com a mulher e Vamos com o lá. filho, como lazer, não como Meu trabalho. filho, graças a Deus, meu filho hoje ele tem 12 anos, ele já foi 10 vezes para Disney. Então todo ano eu gosto de levar ele para Disney. A gente gosta, é onde a gente dá mais parecido. Se quiser levar minha filha, se tivesse em companhia sem A amiga. gente fica lá, Vai ver o Mickey, menino. Vai, Brinca filha, lá. vai com o tio Fica uns Alisson. 10 dias, 15 dias e tal. Então, Então, eu mas gosto isso muito tu não mesmo. acha que é uma vaidade que veio com a medicina? Eu não acho que é com a medicina. Talvez a medicina me proporcionou condições financeiras de ir. Talvez... Mas tu não acha que tu queira ter feito medicina pra conseguir chegar em tudo isso? Não, porque eu não conhecia. Meu pai nunca me levou. Eu não tinha essa noção. É? Eu não tinha. Nunca tive essa noção. A noção que eu tive Não, eu quando queria era ter menor... inteligência pra ter feito medicina pra fazer isso. A noção que eu tinha de quando eu era menor Meu filho ter tal, 13 e eu ter levado ela 11 vezes. Era levar em clube. Na época tinha muito clube. Que se pagava clube e no final de semana meu pai levava a gente pro clube, pra piscina. Era essa a lembrança que eu tenho da minha infância, sabe? Não de ir pra um parque, Disney. Eu nunca fui no Hop Harry, nunca fui no... Qual que era o que Querido, tinha você antes? acabou de falar em que São foi Paulo? 10 vezes pra Disney. Eu Não tem eu, problema, eu você não tem ido no nunca Hopi Hari. tive Ah, ido não, antes. Qual que era lá o outro? Beto Carreiro? Não. Beto Carreiro foi Hop Hari- não, é o Play Center. O Play Center. Eu nunca fui no Play... Eu nunca tinha ido no Play Center. Nunca tinha ido no Play Center. E beleza, condições, graças Mas assim, a Deus. eu tô falando, entendeu? você não acha que inconscientemente... Gente, todo mundo segue uma profissão pra ser bem sucedido, não importa o quê. Não Tal- importa o quê. Ô, Não Cícero, importa o quê. talvez status, não sei se status, porque, te juro, eu não tinha referência na minha família, nem nada. Eu falo que queria ajudar os outros. Só que, é óbvio, à medida que eu Você estou vai prestando medicina, certo? Estou prestando medicina. Ok. Aí, pô, Vem algumas vaidades. Exato. Passei medicina. Pô, é médico. Ó, meu pai, meu filho é médico. Onde eu tava? Chegamos o onde queria. médico. Beleza. Aí, ok. Você começa... Ter vaidades. Isso. Mas Ou- aí ou a você gente tem um chegou onde certo a gente ego. queria. Chegou nesse status, todo mundo se preocupa. Pô, médico, tô médico, virar pra tua mulher de médico, pai de médico, pai de... filho de médico, Isso. enfim. O que você se priva por tudo isso? Cara, eu não me privo, não. O que eu procuro, na verdade? Tentar ser o médico. Continuar sendo o pai. Você se preocupa com a tua imagem? Me preocupo. Você se preocupa do julgamento? Não porque, assim... O julgamento que eu digo é, sei lá, julgamento, às vezes você sai pra almoçar com a sua esposa, com seu filho, tá tendo uma banda, você tá ali tomando, sei lá, o que você gosta de beber? Ele não bebe. Chopp, bebo. Né? Chopp, Então, bebo você vinho. tá ali tomando seu chopp, seu vinho, Saúde. tal, que não sei o quê. Você tem medo de um paciente sentar do lado? Não. E você falar, tá vendo eu bebendo? Nada. Pelo contrário. Minha esposa não gosta da gente ir junto no shopping, que eu moro perto do shopping São Caetano. Ela não gosta de ir naquele shopping, porque onde eu tô, sempre tem alguém que me conhece. Doutora, tudo bem, tudo mais. Ela não gosta porque toda hora alguém vai estar encontrando. A gente já foi para os Estados Unidos, para a Disney. Na Disney encontrou alguém que me conhecia. Eu,
Tranquilo. Por quê, Cissa? Sabe por quê? Porque, assim, eu tô com a minha família. Eu não tô fazendo nada de errado. Eu não sou aqui... Eu não tô... Foi uma provocação Entendi, justamente por isso. Porque entendi. tem gente que tá muito mais preocupada no que o outro vai pensar do que curtir e viver Eu aquele entendi. momento em si. Eu tô, literalmente, desculpa o termo, cagando e andando. Ai, tá Eu ótimo. tô seguindo o meu coração. Eu sei que eu tô fazendo coisas boas. Minha esposa até briga que, às vezes, alguém fala comigo, doutor, eu tô precisando de uma ajuda. Não, vou dar uma ajuda. Ela briga comigo porque eu fico querendo tentar ajudar sempre as pessoas, Sim. de alguma maneira. É com uma medicação que a gente recebe de graça. Não tem medicação de graça, etc. Tal, É bacana, entendeu? né? E assim, porque eu sou um cara muito bonzinho. Ela até fala assim, poxa, às vezes as pessoas... Tem gente Se que aproveita. se aproveitam. Não fala isso no podcast, que senão É. teus pacientes vão Não, pintar e fica bordar tranquilo. contigo. E outra coisa, o Alisson... Posso chamar de Alisson, doutor? Deve, claro. O Alisson do passado conquistou sonhos. O Alisson do presente vive sonhos. E quais os sonhos do Alisson do futuro? Ô, Cissa, meu filho está entrando numa fase agora que me preocupa, que é... Eu até tirei ele de uma escola, ele estudava na Mapleberry, coloquei ele numa outra escola, que é o Liceu. Uma preocupação que eu tenho é o futuro do meu filho, sabe? Então, o que me preocupa hoje? De conquistas, vou ser muito sincero, eu não esperava que eu chegaria num estágio que eu estou hoje, no patamar que eu estou hoje, de um cirurgião de coluna, um especialista, Acho que você tá sendo humilde. referência. Esperava Não, assim. não esperava esperava. assim. Juro pra você que eu não esperava. Juro Pô. pra você. Não, eu Não, esperava eu seria... acho que deve ter sido Não. sem querer mesmo, porque Sem querer, um cara que estudou Não, 7 não. anos pra entrar na medicina. Mas é uma Não. coisa que Passou veio tudo que ele muito... passou. Mas não, Foi uma- Cissa, É uma diferente. intensidade que não tem como você não chegar no apogeu. Não, mas foi uma técnica, foram várias coisas muito novas que vieram muito surpreendentemente para Surpreende- todo mundo. Exatamente. Para todo mundo. Então as pessoas que Vocês estão destacam- falando de técnicas medicinais da 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 área. cirurgia, especificamente hoje, Tá. entendeu? Eu tenho outros colegas que são cirurgiões, etc, tal, colegas mais velhos do que eu, mais experientes do que eu em outra, mas que não tem o destaque no Brasil que você ficou. nesse sentido, entendeu? Eu, assim, às vezes eu tô conversando com algum pessoal, falando, doutor, o pessoal lá do hospital fala de ti. Eu falei, mas por que não? Porque eu sei que tem esse meu jeito, e esse meu jeito eu sei que é diferente. Eu sei que é. E aí sim eu me Mas cativa. então, é um jeito que, poxa, mas é de um jeito ou é um- natural. Natural, não é algo que Não foi... É uma personalidade. Não é um cara... Não é um... É um caractere. personagem. Não, é uma personalidade não é. diferente. Porque assim, eu tô aqui contigo, eu tô no centro cirúrgico, você sabe, eu tô... E já cobrei esse camarada, sacanagem. Às vezes ele faz um vinho na casa dele, chama o pessoal num pagode e não me chama. Beleza. Eu tô. Eu acho que é preconceito. Eu já conheci, inclusive, pessoas que você deve vou conhecer. abrir uma Então. cota. Aí, Tem ó, que ter cota, então, pô, não pode. Eu tô. Eu tô. Só tem Só lá tem branco! Só tem os médicos. Ele prefere os médicos branquinhos dos olhos azuis, entendeu? Então, assim, eu sou divertido. Na minha família lá, o pessoal. Quando o Alisson não tá, não tem graça. Porque eu sou divertido. Eu sou assim, dentro do centro cirúrgico. E às vezes eu acho que eu até extrapolo. Eu falei, eu tenho que me segurar, cara. Eu tô no centro cirúrgico. Eu tô operando um paciente aqui, eu tô operando a coluna. E a gente tá divertido, sabe? De maneira leve, tranquila. Por isso esse momento me tirou do sério desse médico que entrou sério. tirar essa mesa e tal. Tirar a mesa. Cara, não, aqui todo mundo é... Tu Você já é pra teve mostrar- baixo astral? Tu já teve um dia que você falou, caralho, velho, será que eu tô pensando num quadro de depressão? Não, uma fase foda, mas assim, Eu tenho você 4 é por dia. expansivo. Você é um cara, todo mundo sabe que tu tá no centro cirúrgico. Você já fala assim, cara, velho, eu não tô no meu jeito, não tô no meu normal. Já Já sim, passou essas- já, Pacheco. Envolveu até questões financeiras no começo, principalmente na época que a gente estava na residência, porque eu já era casado, tudo mais, tal, com filho. Às vezes nem sempre é depressão também, às vezes é esgotamento. Esgotamento, Esgotamento, um estafa, realmente, um estafa de trabalho. Às vezes é um esgotamento. Por isso que, assim, de vez em quando, minha esposa fala, você tem que parar um pouquinho. E assim, eu sou hipertenso, tô tomando remédio para pressão. Tá vendo? Enorme, Pois é. 10 por 8. E eu tomo remédio para pressão, mas não é aquela pressão, obviamente, mas não é aquela pressão exagerada tal. Quanto?
24. Tu deu, velho? Tu fez Tá isso? louco? Juro pra você. Já Não, tive mas é dois- calmante. Não, aí eu passei com o cardiologista, fiz exames, etc. Não, mas isso tal, captopril não beleza, resolve, é tal. calmante. Não, eu tomo remédio forte. Tomo remédio... Não, é o... Sério? é Anlodipina, essas coisas. Anlodipino. É, Benicar, É o Benicar, Diego tá tomando. Benicar. Benicaranlo. De 10. É. E, enfim, só que assim, Mas tu acha que isso é estresse? eu acho que envolve. Porque o Então seguinte, você acha que você acumula muito nessa coisa de, pô, eu sou muito legal, eu sou muito feliz, eu brinco com todo mundo, e no final tu tá absorvendo, tá uma grande esponja? Sim, eu acho que sim. Uma esponja encharcada? Tem Então momentos você que precisa dar uma parada. É exato, entendeu? Terapia aberta. É isso aí. Mas é verdade, Você é verdade. precisa eu dar preciso. Até em relação às viagens, minha esposa fala, pô, você tem que parar um pouquinho de viajar. Às vezes ela me dá uma cobrada. Você tá uma esponja encharcada, às vezes, sem perceber e querendo não transferir isso para as pessoas que trabalham com você, porque ninguém é responsável. Eu imagino que é isso que deve passar na tua cabeça. Tipo, ninguém é responsável pelo meu esgotamento, pelas minhas preocupações, pelos meus problemas. Só que aí é uma esponja de louça, que vai encharcando, Perfeito. encharcando, Concordo com você. encharcando. E aí ela começa a pingar. E não adianta, você vai ter que dar uma... Eu acho exatamente isso. Mas quando você fala de questão de hipertensão, você tava viajando pra cacete. Você tava, como eu te falei, viajando em 3, 4 lugares. Por que você ainda tá viajando? Gente que você já tá... Coisa tá acontecendo no mundo, mentira. Não, que você já tá... Você já chegou onde você precisava chegar. Por que você ainda tá viajando? Por que que você responde pra tua esposa? É financeiro? Porque não é mais Já financeiro. chegou onde queria chegar, é ele que tem que responder. Eu não sei pra onde ele quer ir, então. Eu perguntei quais os sonhos dele do futuro e a gente vai indo para outro lugar que a gente já parece estar num bar. E não conclui. E não conclui. Eu falei da questão do meu filho, é uma preocupação que eu tenho. A preocupação do na futuro. formação dele, das condições do país, qual serão, né, em termos de segurança, em termos de até questões políticas. A gente não precisa entrar na questão política aqui, mas, né, como que será, né, a política daqui a uns anos, como vai estar o nosso país daqui a um tempo. Até mesmo ele, pô, pai, eu quero fazer medicina. Como é que vai estar a medicina? Nós já estamos enfrentando uma situação muito complicada na medicina. Ele quer ser médico? Às vezes ele fala, às vezes ele não. Ele fala, filho, vai fazer medicina? Ele, pai, não sei. Tal. Ele fica meio indeciso ainda, sabe? Às vezes fala engenharia, mas ele não cravou nada. Meu objetivo, e aí é minha preocupação, dar condições para ele, dar estudo para ele. Se ele quer fazer medicina, ele vai ter condições de fazer medicina. Se eu for fazer enfermagem, se eu for fazer advocacia, não importa. Eu quero dar condições para ele, coisa que eu não tive. E na medicina, o que você ainda quer? Na medicina, bela pergunta. Não sei te falar. Parte societária da Inora. Eu acho uma boa. Em relação, que a gente conversou, às vezes, quando eu estou conversando com alguns colegas, tal, pô, Alisson, você já é reconhecido, o pessoal te reconhece, tal. Esse dia, há pouco tempo, eu conversei com, além de chefe meu, que eu ainda sou preceptor lá na Escola Paulista de Medicina, a gente é do grupo de coluna lá. Isso você não comentou, que bacana. A gente Virou professor. Onde você sonhou estudar. Eu fiz a medicina, fiz a ortopedia, fiz os 3 anos de ortopedia, 2 anos de coluna, e eu sou membro lá do grupo de coluna. Permaneço Incrível, lá, parabéns. A gente está lá. Então, mais uma das conquistas que creio que é por mérito, não tenho dúvida. Mas, e conversando com um dos chefes lá, ele falou, pô, olha, você é referência, cara, a gente sabe que você é, Não tenho essa vaidade de querer ser o cara que vai passar na Rede Globo, etc. Não, na Rede Globo, mas você não quer ser mencionado como o melhor? Todo mundo quer, Alisson. Não, isso tem problema não, querer. eu concordo com você. Pô, não, todo mundo quer. Não, sim, mas acho que não é essa a minha principal vaidade, Gente, sabe? se Não a minha é. função é encher esse copo de vinho, eu quero ser a melhor nisso que eu tô fazendo. Não tenha dúvida. Você entendeu? Por isso que aonde você quer chegar mais? Aonde eu tô, eu quero ser melhor. Eu acho que eu tô num patamar que eu sou Referência. referência. Por isso que eu continuo viajando. Mas eu quero diminuir por conta... Aí entra a questão de estar mais próximo da minha esposa, estar mais próximo do meu filho. Tá, Você acha entendeu? você distante? Sinceridade? Acho. Eles acham. Eles te cobram. Meu filho nem tanto. Minha esposa, de vez em quando. Pô, você tá viajando muito. Ela te cobra ou ela te sinaliza? Sinaliza.
Ela me Existe sinaliza. uma diferença, É, entendeu? ela me sinaliza. A cobrança, ela vem muito carregada de mágoa, de coisa. Com- O tá, sinalizar sinalizar. é, ó... Entendi. Pô, dá uma olhada, tá faltando um pouco. Isso, tem um pouco mais, dá tal. uma olhada. O sinalizar, ele vem muito antes da cobrança. Perfeito. É sinalizar. Entendeu? É sinalizar. E a gente tá quase estourando, mas eu quero ter uma curiosidade monstra. Aqui, como espectadora, que eu acho que todo mundo tem. Como vocês conheceram? O Alisson foi me ajudar numa cirurgia, e como ele falou, Aonde? ele é... Não, aonde? Para de ser vago. Não, o Alisson foi me arranjar, eu não lembro mais. Na verdade é o seguinte, por eu ser uma das referências nessa técnica cirúrgica... Gostei, humilde, bem pezinho no chão. Ok, Gostei. sim, perfeito. Gostei. O Felipe, eu não conhecia ele. E aí ele comentou, ele precisou de uma das cirurgias, falou com a empresa que fornece o material, falou, vou precisar de ter um colega comigo aqui e tudo mais para me acompanhar na cirurgia e tal. Foi quando entraram em contato, foi quando eu conheci ele no centro cirúrgico. A partir dali, a gente teve outros encontros, aí quando tem E, que meu, ele é encantado com você. É comum. Às vezes a gente está em alguma cirurgia que não que a gente está chamando alguém que é mais experiente, mas o fato de a gente ter outro colega que a gente se sente bem, que compartilha ali do mesmo raciocínio, no auxílio de uma estresse. cirurgia, entendeu? É a questão de duas cabeças realmente pensar mais do que uma. E às vezes numa cirurgia de coluna não é brincadeira. Sim. Então, você ter alguém que possa falar... Às vezes, você está numa tensão. Em determinado momento da cirurgia, você fala, caraca... Um exemplo, está um sangramento. Caramba, não estou conseguindo estancar esse sangramento aqui. E a pressão... Isso é uma coisa que, às vezes, os pacientes têm que entender, que muitas das vezes, nós não vamos para uma cirurgia com a intenção de prejudicar. Não, Jamais! eu entendo isso e eu passei na pele isso. Perfeito. Eu entreguei o meu pai pro Felipe, e o Felipe falando que ele não queria operar por ser muito próximo, que era meu pai. Eu falei, pô, eu não vou entregar na mão de ninguém, eu só quero que você opere. E o Felipe falou, ou ele sai do centro cirúrgico, porque o Felipe, ele é muito delicado, né? Ele tem um Sim. negocinho gostosinho de coisar. Aí ele falou, ou ele sai do centro cirúrgico paraplégico, ou ele sai, bom, eu não tenho outra coisa, não tem meio termo. E saiu bom, Falei, graças tá a Deus. bom, saiu. Você já teve algum caso, fala assim, puta, eu sei que a gente tá estourando, mas assim, como eu tenho, se tem um caso que assim, esse caso é o caso que eu lembro, que a hora, ainda lembro desse caso ruim. Tem. Lá no começo, a gente adquiriu essa curva de aprendizado muito lá atrás, quando a gente tinha um serviço público, e onde a gente fazia muito essas cirurgias. Então, as minhas primeiras cirurgias, que a gente está ganhando uma experiência, embora a gente já operava, teve um momento complicado da cirurgia, em que não é que faltou habilidade, talvez faltou experiência. E a gente acabou machucando a raizinha de uma paciente, e aí aquilo lá me marcou muito. Tanto é que o professor Eduardo Puertas, professor nosso da Escola Paulista lá, eu liguei para ele no dia seguinte e falei, professor, eu não quero mais operar. Não é nem largar a medicina, não é isso. Eu falei, professor, estou desanimado, não quero mais operar. Ele falou assim para mim, bicho, só tem complicações quem opera. E tetraplégico, tem? Graças ao bom Deus, não. Complicações graves de paciente não andar, essas coisas, graças a Deus, Felipe, graças a Deus. Eu falo graças a Deus porque pode acontecer. Pode. Cara, eu vou levando o negócio pra um lado legal, você vai levando um negócio pesado, cara. Oh, meu Deus, gente. Cara, energia coisa. Meu Deus. Alisson, dá pra ficar muito tempo conversando Nossa, contigo, tá porque muito bom. você tem história pra tudo, mas talvez consiga chamar... Faço muito votos que ele te leve mais pro uma samba, vez. porque eu vou. Bora, Pô, vamos. quero conhecer sua esposa, seu filho. Com certeza, será um prazer. Alisson, eu preciso te agradecer por ter dado o seu tempo aí pra gente. A gente foi operar, mais uma vez operou, veio pra cá. Parabéns pelo que você tá fazendo, pela cirurgia de coluna do Brasil, por estar... Você e outros, por estar expandindo a cirurgia endoscópica do jeito que vocês expandiram, por ter ensinado outros cirurgiões tudo que vocês fizerem, você num super bom humor de sempre, porque às vezes você tá cedo, às vezes você tá puto, o cara chega lá num baita bom humor que veio lá de não sei aonde. Tomara que você consiga levar isso para muitas pessoas, e vocês estão levando aí agora para outros países, e que isso ajude muita gente. E espero que você tenha gostado desse bate-papo, que foi muito bom pra gente, que a gente vai ter... Eu queria falar mais de cotas, falar mais de várias coisas, mas assim, é muita coisa pra gente, então senão a gente não consegue chegar à cronologia que a gente precisava chegar. Mas obrigado mais uma vez por você estar aqui, cara.
Obrigada. Fiquei muito feliz. Não foi nada longe do que o Felipe falou. Falou, um cirurgião, mas eu falei, poxa, eu não entendo nada do assunto, né? Ele falou, pô, mas a gente vai se divertir muito. Ele é uma pessoa muito legal, muito do bem. Não achei nada diferente disso. Te dou muito parabéns pela tua história. Parabéns pra família, pra profissão, pro teu apogeu, pra tudo. E o primeiro cirurgião falar isso, né, cara? A vaidade. Aqui, ó. Aqui com a baby look branca. Imagina. E o que eu falei, né? O lance da esponja é verdade, assim, é muito legal a gente ser expansivo. Eu sou uma pessoa expansiva, então eu me identifico muito nisso que você falou, da gente querer sempre estar muito legal, a gente querer sempre fazer o dia do outro muito melhor, mas às vezes a gente precisa fazer o nosso dia bem, então não tem problema você estar mal um dia, não tem problema nenhum, porque todo mundo já sabe, quem te conhece de verdade, que você é um cara incrível, e obrigada pela noite. Queridos, eu só tenho a agradecer, Felipão, pelo convite. Tá operando contigo, sempre um prazer, você sabe disso. Por isso que a gente acaba indo para alguns lugares, porque a gente tem alguns colegas como você que você vai chamar e eu vou vir, não vou deixar de não estar contigo no que você precisar. E obrigado uma vez pelo convite, pela essa parceria. Cissa, foi um prazer te conhecer pessoalmente, eu vejo você também já nas lives aí. O Felipe fala muito bem de você também. Para mim foi um prazer passar um pouquinho dessa minha história. Deixa eu só te falar para antes que você... Cara, o que você tem pra falar pro cara que tá assim, na favela? Você já teve na favela, o cara que é preto, que tá na favela. Fala pra lá, pra aquela câmera, pra lá. Porque eu tenho uns caras que eu tô tentando ajudar, fala pra que esses filhos da mãe estão me dando problema. Então, não passaram. Estão no primeiro ano de cursinho. Amor, tem mais 6. Cara, em relação a vestibular, eu tive a oportunidade de ser convidado, inclusive, lá no Singular no Vestibulares. Todo ano eles fazem um encontro de informação profissional. É o cursinho vestibular que tem lá no ABC, Singular no Vestibulares. E todo ano eles me convidam para falar justamente do vestibular à profissão. E eu conto justamente esses desafios e esses percalços que eu passei. E que se um cara que veio lá da Bahia, não sou baiano, o pessoal até acha que eu sou baiano, que veio lá da Bahia para fazer medicina, o cara... Se eu conseguir, cara, você pode conseguir. Eu não sou diferente, não sou expert, eu sou nerd, não sou disso não. Mas assim, eu tenho vontade. Então, se você tiver vontade, cara, é só correr atrás. Dedicação. Eu acho que basta isso, entendeu? Dedicação, persistência. Não tenha dúvida, é isso. Eu acho que passou 1 ano, 2 anos, não tenha vergonha e segue a vida, porque hoje eu me orgulho de tudo e não tenho vergonha. Tanto é que eu falei para vocês aqui o período que eu prestei. Não tenho vergonha porque... Graças a bom Deus, ao esforço, à batalha, hoje sou médico cirurgião de coluna. Referenciado, não tem problema. Né? Um pouquinho de referência, beleza, tal, entendeu? E é isso aí. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E só nós mesmos para poder fazer acontecer. Não adianta eu esperar meu pai, ou minha mãe, ou minha esposa, ou meu filho, ou meu colega fazer por mim. Eu que tenho que fazer por mim, então não tem jeito. Que você seja espelho para Obrigado. Muitas pessoas aí. Obrigado, querido.